Vamos lá para a nossa aulinha de ciências, dia 27/10, terça-feira. Nós iremos fazer a página 185, tá bom, turminha? Aí nós vimos com essa matéria, animais vertebrados e animais invertebrados. Forme uma dupla com um colega. Aqui no caso, ao invés da gente formar dupla com um colega, vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, né? Ou com alguém da família de vocês. Peçam a ele que se curve como mostra a imagem ao lado. Em seguida, toque suavemente uma das suas mãos no meio das costas do colega. O que você percebeu? Então, vocês vão fazer isso, vão encurvar do jeito que tá na fotografia. Vão encurvar no meio, vocês vão perceber, vocês deverão perceber, né, na coluna vertebral no corpo do colega ou no corpo de alguém da família de vocês, né? Então, vocês também poderão sentir por meio do tato, né, da mãozinha de vocês, certa ondulação formada pela vértebra, na coluna vertebral, ok? Depois nós temos número 2. Qual é o nome dessa estrutura e qual a sua importância para o corpo humano? Né? Então, a coluna vertebral, que é essa parte do ossinho aqui da gente, né? Ela auxilia na proteção e na sustentação do movimento do nosso corpo, tá? Muitos animais possuem um conjunto de ossos que formam o esqueleto. Alguns desses ossos formam a coluna vertebral, que é essa parte óssea, né? Do meio das nossas costas aqui. A qual não é observada em todos os animais. Os ossos do esqueleto, incluindo os da coluna vertebral, ajudam a movimentar, a sustentar e proteger o corpo. Os seres humanos, as aves, as cobras, os sapos, os peixes são exemplos de animais que possuem coluna vertebral. Os animais que possuem coluna vertebral são chamados de vertebrados. Veja a seguir o esqueleto de 2 animais vertebrados. A coluna vertebral está destacada na parte azul do desenho aqui de vocês, tá bom? É essa parte azul aqui, ó, tá? Então, a primeira imagem é a representação de um esqueleto de um gato. E na segunda representação é um esqueleto de uma ave, tá? Vamos agora lá na página 186. Os animais vertebrados podem ser divididos em diferentes grupos. Então, nós temos o peixe, que os peixes são animais que vivem em ambientes aquáticos e se locomovem com auxílio de nadadeiras distribuídas pelo corpo. Geralmente tem o corpo revestido por escamas, né? De maneira geral, os peixes se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Alguns exemplos de peixes são o dourado e o tubarão e a raia. Então, os anfíbios, né? Os anfíbios, eles são animais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Eles possuem a pele lisa e úmida e pernas adaptadas para saltar, caminhar e nadar. A maioria dos anfíbios se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea, como por exemplo a de anfíbios, né, que podemos citar
as pererecas, os sapos e as rãs, ok? Lá nas aves, na página 187, turminha, as aves possuem bico, o corpo coberto por penas, um par de asas e a maioria delas voa, tá? Algumas apenas caminham, como os pinguins, os avestruzes e as hienas. As aves se desenvolvem no interior do ovo, que ficam fora do corpo da fêmea, como por exemplo das aves, podendo citar as araras, canindé, o beija-flor e o pardal. E os répteis? Os répteis são animais que possuem o corpo coberto por escamas, placas ou carapaças. Alguns se movimentam, andam, outros correm e alguns por meio de movimentos laterais do corpo, como as serpentes. A maioria dos répteis se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplo de répteis, podemos citar as serpentes, os lagartos e as tartarugas. Depois nós vamos ver também os mamíferos. Os mamíferos, eles possuem o corpo coberto por pelos, né? Esses animais se alimentam de leite materno até certo tempo após o nascimento. A maioria se desenvolve até o nascimento do interior da fêmea, em órgãos chamados de útero. Como, por exemplo, os mamíferos, né? Podemos citar também o lobo-guará e o elefante e o gorila, ok? Página 188. Alguns animais não apresentam coluna vertebral. Eles são chamados de invertebrados. Então, vocês vão ver alguns exemplos de invertebrados. Depois nós temos, na página 21 e 23, lá atrás do livrinho de vocês, no material complementar, vocês vão ter essas duas páginas, tá? Que no 21 é um jogo de memória. Então, tanto da página 21 quanto a 23, vocês vão destacar, né? Coloquem no envelope e para vocês poderem brincar. É para vocês brincarem, tá? É um jogo de memória. Lá na página 189, também relacione cada esqueleto ao seu respectivo animal. Para isso, escreva a letra correspondente a cada imagem. Então, nós temos o esqueleto de um peixe, na letrinha A. Nós temos, na letra B, o esqueleto de uma ave. E na letra C, o esqueleto de um réptil. Na letrinha D, é o esqueleto de um mamífero. Então, vocês vão colocar onde está certinho. Na letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Tá bom? Na página 190, no número 2, nas imagens abaixo, existe um animal intruso quanto à presença da coluna vertebral em seu esqueleto. Circule o animal intruso. Qual seria o animal intruso aqui? Seria o lagarto? Seria o tubarão branco? Seria o pato? Também não. Seria a anta? Seria o caracol. O sapo? Também não. Letra B. O animal que você circulou é vertebrado ou invertebrado? É um animal invertebrado, né? Letra C. Ligue cada animal citado na primeira coluna à sua classificação da segunda coluna. Por exemplo, o lagarto
O lagarto é um réptil. Então, vocês vão ligar com réptil. O pato é uma ave. Então, vocês vão lá e vão fazer a correspondência. O tubarão é um peixe. Então, vocês vão lá e façam a ligação do tubarão com peixe. A anta é um mamífero. Então, vocês vão lá e façam a correspondência da anta com o mamífero. E o sapo é um anfíbio. Então, o sapo, vocês vão fazer a interligação aí com o anfíbio, ok? Lá na página 191 será o que vocês estudaram. Então, vocês vão fazer a leitura para poder entender e relembrar o conteúdo, ok, turminha?